Imagine-se em uma ilha deserta, isolado do mundo, e de repente você tem uma visão que mudaria para sempre o modo como vê a vida, o futuro e tudo que está por vir. Foi exatamente isso que aconteceu com João, o apóstolo. Ele estava exilado na ilha de Patmos, um lugar árido e isolado, sem nada além do mar e rochas ao redor. E ali, em meio à solidão, ele recebeu uma revelação, o livro do Apocalipse. Mais diferente de uma história de terror, o Apocalipse é uma mensagem de esperança, uma visão que nos mostra que, apesar de todas as dificuldades, o bem triunfará. O Apocalipse foi escrito em um período de grande perseguição aos cristãos. A igreja era perseguida, as pessoas eram presas, torturadas, executadas. Era um tempo de incerteza e medo, onde a fé das pessoas era testada ao máximo. O livro surge para dar força e esperança a essas pessoas. João começa sua visão com um encontro surpreendente, uma visão de Jesus que nunca tinha sido mostrada antes. Aqui, Jesus não é apenas o mestre amoroso que caminhou entre as pessoas na terra. Ele aparece glorificado, imponente, revestido de majestade e poder. João descreve essa visão em detalhes. Jesus veste um manto longo, uma roupa de pura realeza, e seu peito está adornado com uma faixa de ouro, algo que imediatamente indica autoridade e pureza. Seus olhos brilham como fogo, simbolizando uma sabedoria e um discernimento que enxergam tudo. Não é mais o Jesus humilde, mas o Rei dos Reis, aquele que tem domínio sobre tudo e todos. E essa visão de Jesus em glória era essencial para os cristãos da época, pois ela trazia consolo e encorajamento. Saber que Jesus, o mesmo que caminhou com eles, estava agora no controle de todas as coisas dava força para suportarem qualquer desafio. E logo após essa visão de Jesus, João recebe a missão de escrever cartas para 7 igrejas específicas na Ásia Menor. Essas igrejas representam tipos diferentes de comunidades, cada uma com suas virtudes, problemas e desafios. E cada carta tem uma mensagem única, que serve tanto como elogio quanto como advertência. Na carta para a igreja de Éfeso, por exemplo, Jesus elogia a perseverança e o trabalho duro dos cristãos, mas adverte que eles perderam o primeiro amor, o entusiasmo e a dedicação inicial que tinham pela fé. Jesus, então, os exorta a recuperar esse amor, a voltar à paixão que tinham no início. Quando olhamos para essas cartas, percebemos que elas não foram escritas apenas para aquelas igrejas. Elas são atemporais, são mensagens para todos os cristãos, de qualquer época. Em cada carta, vemos um espelho, onde somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. Será que, como os cristãos de Éfeso, também perdemos o nosso primeiro amor? Será que nossa fé se tornou apenas uma rotina, uma obrigação, ao invés de uma paixão genuína? Essas cartas trazem advertências, mas também promessas para aqueles que se mantêm firmes. E essa é uma mensagem poderosa. Cada um de nós tem a oportunidade de corrigir o que está errado e de renovar o compromisso com a fé. Depois de abordar as igrejas, João tem outra visão surpreendente. Ele é transportado para o céu, onde vê o próprio trono de Deus. Imagine um lugar de luz intensa, um cenário de majestade que supera qualquer descrição. Ele vê seres celestiais louvando a Deus, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor, num louvor constante e ininterrupto. Essa visão é um lembrete da soberania de Deus, da sua grandeza e do fato de que Ele está no controle absoluto do universo. Para os cristãos que viviam em um contexto de perseguição, saber que Deus está no trono era uma mensagem fundamental. Em um mundo onde tudo parecia caótico, onde a injustiça e a violência dominavam, essa visão trazia paz. Deus ainda está no trono, Ele ainda reina e nada escapa de seu controle. Então João vê algo intrigante, um livro selado com 7 selos, um rolo que contém os segredos e os planos de Deus para a humanidade. Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é encontrado digno de abrir esse livro. João fica desesperado, chora, porque ele sabe que dentro daquele livro estão os mistérios que todos desejam entender, as respostas que todos buscam. Mas então, um anjo conforta e diz: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos." E é nesse momento que surge uma imagem surpreendente. Ao invés de um leão feroz, João vê um cordeiro, que parecia ter sido sacrificado, mas que estava de pé, vitorioso.
Esse cordeiro é Jesus, que venceu pelo sacrifício. Ele é o único digno de abrir o livro porque ele entregou a própria vida para salvar a humanidade. Essa imagem do cordeiro vitorioso é crucial, pois ela mostra que o poder verdadeiro não está na força ou na violência, mas no amor sacrificial. Jesus conquistou a vitória definitiva não com espadas, mas com o seu próprio sangue. O Apocalipse, então, não é apenas uma coleção de profecias assustadoras ou de mistérios indecifráveis. É um livro que fala sobre a vitória do bem sobre o mal, sobre a esperança que temos de que, no final, tudo será restaurado. O cordeiro que foi morto venceu, e ele está no trono. Para os cristãos perseguidos do primeiro século, essa era uma mensagem de esperança. E para nós, que vivemos em um mundo ainda marcado por injustiças, guerras e sofrimentos, essa mensagem continua relevante. A visão do Apocalipse nos ensina que não estamos sozinhos. Assim como João viu Jesus glorificado, sabemos que ele está presente, cuidando de cada detalhe, vendo além do que nós podemos enxergar. Assim como João viu o trono de Deus, sabemos que o mundo está nas mãos do Criador, que nada escapa do seu olhar atento. E, assim como o Cordeiro foi digno de abrir o livro, sabemos que Jesus tem o controle sobre o futuro, que ele conhece os mistérios e tem poder para nos guiar em segurança. Esse é apenas o início de uma série de revelações profundas, mas mesmo nesses primeiros capítulos, já encontramos mensagens que falam ao nosso coração. Porque o Apocalipse não é apenas sobre o fim dos tempos, é sobre a vitória do bem sobre o mal, é sobre a confiança que podemos ter em Deus, mesmo quando tudo parece sombrio. Através do sacrifício do Cordeiro, somos convidados a fazer parte dessa vitória, a viver com esperança, a caminhar com fé. Assim como João foi chamado a escrever essa visão para fortalecer e encorajar, o Apocalipse continua a nos chamar a refletir sobre o que realmente importa. As cartas às igrejas, a visão do trono de Deus, o Cordeiro que vence, tudo isso nos lembra que estamos em uma jornada que vale a pena, uma caminhada que tem um propósito e um fim glorioso.